A gente vai agora lá para os Estados Unidos porque a economia deu um sinal de melhora. A inflação, que ficou abaixo do esperado, essa foi a maior preocupação dos eleitores nessa eleição legislativa, que continua com resultado indefinido, em aberto. A nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, explica tudo para a gente. Os números da inflação nos Estados Unidos ficaram abaixo do esperado pelos economistas. O acumulado dos 12 meses terminados em outubro ficou em 7,7%, menor que os 8,2% registrados em setembro. O resultado pode fazer com que o Federal Reserve, o Banco Central americano, alivie a subida dos juros. Na semana passada, o Fed anunciou mais um aumento de 0,75 ponto percentual, levando a taxa para o patamar entre 3,75% e 4%. Os números mais recentes da inflação vêm em meio ao temor de uma recessão causada pelas altas dos juros e no momento que a economia é considerada a principal preocupação pela maioria dos americanos. A situação econômica do país foi assunto central nas eleições de meio de mandato, que renovam toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. As votações são decisivas para os próximos 2 anos do mandato de Joe Biden e começam a delinear o cenário da eleição presidencial de 2024. Encorajado pelos resultados que mostram um cenário mais favorável que o esperado para os democratas, Biden indicou na quarta-feira à noite que pretende concorrer à reeleição, mas que irá decidir no começo do ano que vem. Os republicanos estão ampliando a vantagem na Câmara dos Deputados, sugerindo que devem retomar o controle da casa. Mesmo assim, os resultados apertados estão longe da vitória esmagadora que o partido esperava e demonstram força dos democratas. No Senado, o cenário é imprevisível. Ambos os partidos estão praticamente empatados e a configuração ainda depende dos resultados de 3 estados: Arizona, Nevada e Geórgia. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Falamos de eleições americanas. Lorival Santana já aparece aqui. Lori, boa noite para você. Boa noite, Muriel. Bem-vindo. Obrigado. Hoje, os republicanos avançaram um pouquinho mais para conquistar a Câmara, mas nada do que era esperado daquela onda vermelha, né? E os democratas devem estar se perguntando por que esse dado sobre a inflação recuando não chegou na terça-feira, né, Muriel? Mas a gente traz aqui algumas telas, porque a gente agora está procurando entender melhor o que aconteceu nessa eleição. E tem um dado super interessante, que é o seguinte... Veja, pela boca de urna da CNN, 35% dos eleitores se diziam republicanos, 34% democratas e 31% independentes. Então, é claro que os independentes foram a força decisiva nessa eleição. E olha, então, por que os democratas não foram tão mal. Porque, tradicionalmente, os independentes votam no partido de oposição nas eleições de meio de mandato. Olha, mais 12 pontos percentuais para o partido de oposição em 2018, mais 12 também em 2014, mais 19 em 2010 e a história vai nesse nível. Dessa vez, mais 2 pontos percentuais no partido do presidente, ou seja, eles inverteram. 51% votaram nos partidos democratas, no partido da situação, e só 49% no partido da oposição, uma total inversão na posição. Então, os independentes claramente evitaram uma derrota muito mais importante para os democratas. E aí vamos ver, então, o que aconteceu até agora. Não terminou ainda, como a Mariana mostrou, não terminou a apuração. Aliás, os brasileiros ficam reclamando do sistema eleitoral nos Estados Unidos e em muitos outros países que eu cobri. É uma agonia a apuração, mas nos Estados Unidos é particularmente demorado. Bom, a situação atual é essa aqui, 209 deputados republicanos eleitos pela projeção da CNN, 192 democratas, 218 formam a maioria na Câmara dos Deputados, mas a gente já tem uma liderança em termos daqueles que estão liderando realmente. Os republicanos já batem em 222 e os democratas em 213, então aí formando uma maioria de 9. Mais uma tela para a gente falar então do Senado. O
Senado mais complicado ainda, mais equilibrado ainda, nada definido. 49 senadores republicanos eleitos, 48 senadores democratas. Isso é a soma dos eleitos até terça-feira e dos que já estavam, porque foi só 1/3 de cadeiras definidas nessa eleição. Mas aí temos, então, um republicano liderando em Nevada, um democrata liderando no Arizona, um democrata liderando também na Geórgia, mas deve ser definido só no dia 6 de dezembro, no segundo turno, na Geórgia. Eleição apertadíssima aí no Senado, né? Apertadíssima, e o Senado é super importante. Sem dúvida. Obrigada, Lorival. Boa noite para você. Boa noite.